Bem, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Previdência Social, mas mais especificamente sobre os direitos de aposentadoria, né? Esses direitos eles vão surgir no Brasil de maneira bastante limitada ainda no Império, ligado a grupos diretamente relacionados com o Estado, né? E depois vão sendo expandidos na Primeira República, ainda com as CAPs, né? As caixas de aposentadoria e pensões, que também vão ser criadas para alguns setores da economia especificamente, com contribuições dos trabalhadores e dos patrões. E aí, com Vargas, ele cria um sistema unificado para o país todo, em que o presidente do Instituto vai ser sempre apontado pelo Estado, e aí as contribuições são tanto dos trabalhadores, quanto dos patrões, quanto do Estado também, né? Esse direito, então, novamente, como todos os direitos criados a princípio por Vargas, né, eles vão alcançar só algumas categorias de trabalhadores, e ao longo do tempo, na década de 60 ainda, e depois na década de 70, ou seja, um pouco antes da ditadura e depois durante a própria ditadura, vão surgir direitos que vão expandindo a, essa previdência social para todos os trabalhadores brasileiros, né? Então, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que hoje uma pessoa que tem 65 anos pode receber independente de ter contribuído ou não, a primeira forma disso surgiu lá na década de 70, em 74, mais especificamente. Então, assim, basicamente, gente, de maneira bastante resumida, o sistema de aposentadoria no Brasil, né? Porque a Previdência Social envolve vários direitos, né? Pensão, auxílio doença, etc. Mas falando especificamente da aposentadoria, ela surgiu em princípio para grupos bem limitados, né? Que se aposentavam relativamente cedo, e geralmente com um valor integral ou próximo ao valor integral, ou seja, próximo ao que recebiam quando estavam trabalhando. Hoje em dia a gente tem um sistema mais universal, ou seja, qualquer brasileiro pode receber, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, mas aí é demandado uma idade cada vez maior para as pessoas, contribuições também cada vez maiores, e, e justamente aí você recebe um valor também que é menor do que o que você recebia enquanto você está trabalhando. Então a gente partiu de um sistema elitizado, que as pessoas aposentavam cedo e recebiam muito, para um sistema mais amplo, em que as pessoas trabalham mais e recebem menos. Tá? Agora sim, gente, reforma da Previdência, né? Volta e meia a gente ouve falar de reforma da Previdência, de tempos em tempos tem uma reforma da Previdência. E aí, o que as pessoas discutem quando estão falando sobre a reforma da Previdência? Olha só, anotei alguns pontos aqui. Um deles é o tempo de contribuição. É, no Brasil, durante muito tempo, assim, até 98, pelo menos, quando o Fernando Henrique criou um número lá que era aplicado, como é que é o nome do número, gente? Fator previdenciário, que impedia que as pessoas se aposentassem tão cedo. Mas até então, o tempo de contribuição era basicamente a principal critério para você receber o seu salário, que era, no princípio, nessa época, na década de 90, ainda era 25 e 30 anos, hoje em dia já subiu. Outra questão, então, o tempo que a pessoa vai contribuir, isso é sempre um ponto que está em discussão. Querem que as pessoas contribuam cada vez, durante um tempo cada vez maior para poder receber. O problema, gente, é que quem trabalha na informalidade, quem trabalha na informalidade, né? E também quem trabalha no mercado e não é servidor público, muitas vezes fica períodos desempregado, né? Então, como é que a pessoa vai conseguir contribuir todos os anos necessários, né? Ela teria que ficar empregado o tempo todo. Para um servidor público é fácil, né? Para quem está no mercado é muito difícil. Então, isso tinha que ter uma diferença nesse sentido, dependendo do tipo de profissão que a pessoa tem, porque fica muito difícil contribuir 40 anos, né? Por exemplo. Outra questão é a idade também. Como eu falei, as pessoas se aposentavam no Brasil muito cedo. 45 anos, por exemplo, algumas mulheres podiam se aposentar, servidores públicos. Então, imagina, né, se aposentava com salário integral com 45 anos, né, ainda já ficava mais, pelo menos, sei lá, 35 anos, 40 anos, sem trabalhar, recebendo o valor integral. É, então, aí, ok, começaram a puxar, então, a idade de aposentadoria mais para cima, né? Então, a pessoa vai se aposentar mais velha.
O problema, gente, é que no Brasil a gente tem uma diferença de expectativa de vida muito grande. Em cidades como São Paulo, essa diferença pode variar 20 anos na mesma cidade. Se você mora na periferia, a expectativa de vida é 60 anos. Se você mora nos Jardins, já é 80 anos, né? Então, a mesma lei para pessoas que têm uma expectativa de vida muito diferente também é um problema, né? A questão também é quanto que vai se descontar, né? Então, se vai descontar mais dos ricos, né, para eles bancarem o sistema, então seria um sistema, uma taxação mais progressiva, né? Então, essa é uma outra questão também. Quanto que vai, as alíquotas, né, que a gente chama, quanto por cento do salário a pessoa vai contribuir. Dependendo de como isso é organizado, pode afetar mais os ricos ou os pobres. O valor a receber também. Desde do governo do Lula, existe uma coisa chamada teto, né? O que é o teto do INSS? Não importa se você é um servidor público e ganha 20 mil reais, por exemplo. Você vai ganhar só, na sua aposentadoria, você vai ganhar só até o teto. Agora, atualmente, o teto é 6 mil reais. Aí, então, quer dizer, você tem que fazer os seus próprios investimentos pessoais se você quer ter uma renda de continuar tendo uma renda de 20 mil reais quando você se aposentar. E outra coisa, então quer dizer, tem um teto, né? E também tem um piso, né? Então no Brasil ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Então esses benefícios da Previdência Social no Brasil eles são indexados ao salário mínimo. Recentemente agora tinha uma discussão para desindexar. Gente, eu acho que isso seria temerário, né? A pessoa receber menos de um salário mínimo é realmente assustador. Outra questão, que aí se relaciona isso com o valor que a pessoa vai receber na aposentadoria, é o seguinte: se esse fundo de aposentadoria, né, se ele vai continuar sendo administrado pelo Estado, né, como é feito hoje, então é um fundo coletivo que todo mundo bota dinheiro lá, e depois os benefícios vão sendo pagos, ou se cada trabalhador vai ter a sua própria conta, digamos assim, que é o que acontece no Chile. E aí, então eles privatizaram o sistema de previdência social e de aposentadoria no Chile. Então, o seu dinheiro está lá no mercado, né? Então, pode ser que você ganhe muito quando se aposentar ou você ganhe menos de um salário mínimo, que acontece no Chile. Muita gente no Chile recebe menos de um salário mínimo. Então, você vê um monte de senhorzinho, velhinho, tendo que dirigir Uber para completar a sua renda. Isso seria capitalização do sistema de aposentadoria. Do meu ponto de vista pessoal, isso é totalmente desinteressante para a sociedade brasileira. Isso é aumentar radicalmente a pobreza. Porque essa coisa de ser um fundo coletivo, né? E de ser indexado pelo salário mínimo, isso é importante para você ter uma condição mínima de vida para as classes mais populares, né? E assim, gente, no final das contas, esse dinheiro todo volta para o governo. Como eu falei para vocês, os impostos no Brasil eles incidem mais sobre o consumo, são os impostos indiretos. Então, você dá um salário mínimo, né, para uma pessoa de classe popular, de 60 anos, 65 anos, ela vai gastar o dinheiro todo, né? Comprando comida, ajudando os netos, né? Hoje em dia, gente, o dinheiro das pessoas aposentadas é fundamental para as famílias de periferia, né? Muitos jovens não conseguem, o neto, às vezes o filho, né? Depende do dinheiro da pessoa que está aposentada lá. E isso garante um nível de vida mínimo para as classes populares. Outra discussão também que tem é sobre as diferenças de idade de homens e mulheres, né? Porque o argumento para as mulheres se aposentarem mais cedo é o seguinte, que as mulheres fazem uma jornada de trabalho dupla, né? Infelizmente. Então, elas seriam compensadas por isso. Outras pessoas criticam que dizem o seguinte, o Estado está oficializando, então, a jornada de trabalho dupla, né? Deveria haver uma igualdade, né, na jornada de trabalho. Mas a verdade é que na prática não tem, né? Então esse sistema é meio que uma das razões desse sistema que as mulheres se aposentam geralmente, agora acho que são 3 ou 2 anos mais cedo que os homens, né? As mulheres com 62, os homens com 65, para compensar essa desigualdade. Então assim, basicamente é isso, gente. Quando a gente está discutindo reforma da Previdência, o que a gente se discute? Quanto tempo vai contribuir, a idade com a qual a pessoa vai poder se aposentar, quanto que vai descontar do salário dela, né, a alíquota, quanto que ela pode receber, né? Agora eu falei para vocês que tem um teto, né, do INSS, e também tem um piso, né, que é o salário mínimo,
Se esse fundo vai ser administrado coletivamente, vai ser um fundo público, ou se vai ser capitalização, como é no caso do Chile, que eu acho que não é interessante. E a questão da diferença também dos salários de homens e mulheres. Salários não, desculpa, da idade que vão se aposentar. Se deve haver uma diferença ou não, tá bom? E aí, de maneira geral, então, eu considero assim que o Brasil tem um sistema de aposentadoria que podia melhorar, né? Podia pagar aposentadorias melhores, mas assim, só de você ter o BPC, né, cara, garantir que qualquer pessoa, mesmo que não tenha contribuído, possa se aposentar a partir dos 65. Agora, assim, quantas pessoas realmente pobres, né, chegam aos 65, né? Isso é um outro problema, porque nessa última reforma estavam querendo passar para 70 anos. Pelo amor de Deus, ninguém vai chegar lá, né, para receber. Então, eu acho que assim, a gente tem. A questão toda no Brasil, gente, é o seguinte: da onde vai tirar o dinheiro para pagar esses serviços, né, esses direitos, né? Só tem, do meu ponto de vista, só tem uma saída, que é taxar mais os ricos, né? A gente não deve diminuir os direitos de aposentadoria, eu acho. Eu acho que a gente deve taxar mais os ricos para garantir esses direitos. Como eu estou falando, gente, o dinheiro que é pago, depois ele volta todo para o Estado, porque ele é todo gasto com consumo, tá bom? Eu acho que uma sociedade realmente civilizada depende de um sistema de aposentadoria robusto, tá bom? Valeu.